Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 25/11 de 2024. Rodadinha mais cheia da NBA. Essa semana tem feriado lá, então teremos um acúmulo grande de jogos aí nos próximos dias. E hoje nós temos jogos interessantes para trazer para vocês. Vamos trazer o nosso filtro, sempre se baseando em números e estatísticas das melhores opções a princípio aqui para vocês. Lembrando que tem odds superiores no nosso grupo VIP. Essa é a última semana com valor promocional para vocês garantirem 20% de desconto nos dois planos. Tá saindo a R$200 o plano para vocês ficarem com a gente na temporada completa. No grupo VIP, que é o mais completo do mundo e o melhor custo-benefício também. Lá você encontra guias, e-books diversos, tips diárias todos os dias, dicas especiais de jogadores e a partir de hoje, semana nova, nós vamos começar a trazer conteúdos ainda mais especiais lá para vocês, então fiquem de olho e aproveitem para garantirem as melhores odds estão lá. Nos últimos 3 dias tivemos uma média interessantíssima, odds a 2 ali, e hoje vamos trabalhar para conseguir melhores resultados ainda. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje. Lembrando que tem link na descrição da BetWinner, bônus de até 100%, e também do nosso canal de cortes e do nosso grupo gratuito, beleza? Bom, vamos começar aqui com Hornets e Magic, que a gente tem uma duplinha para vocês no jogo com Pistons e Raptors. A gente vai trabalhar com over na pontuação do Detroit Pistons e também com under aqui na pontuação do Charlotte Hornets. Nós vamos confiar na defesa do Magic, que é uma das melhores da liga, e vamos deixar aqui o Hornets em menos de 112,5 pontos nessa partida. Do outro lado, vamos apoiar o ataque dos Pistons, que não é tão interessante, mas enfrenta uma defesa terrível, e um Raptors que jogou ontem contra os Cavs estarão cansados e sofreu uma boa quantidade de pontos hoje. Então vamos aqui de acima de 106,5 pontos para os Pistons. Bom, se vocês quiserem colocar linhas maiores nos Pistons ou menores, que seja, fiquem à vontade, ou nos Hornets. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem por que eu acho que os Hornets vão pontuar mal e por que os Pistons devem pontuar bem. Mas se vocês querem odds superiores, se arriscar mais, fiquem à vontade, ou se vocês querem mais segurança para diminuir essas linhas também, isso aqui é só um exemplo. Se apeguem acima de tudo às nossas análises, tá? O Toronto Raptors é um dos 10 piores setores defensivos da NBA por 100 posses de bola. Eles também são aí um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos, o que pode garantir alguns pontos de segunda chance em rebotes ofensivos, né, para o time que a gente está apoiando, no caso, os Pistons. E nós estamos falando aqui de um Toronto Raptors que nos últimos 10 jogos fora de casa sofreram 118,6 pontos de média, sofreram pelo menos 122 em 3 dos últimos 4 jogos jogando como visitante, e sofreram uma média muito maior do que a gente busca para hoje, de 107 pontos ou mais aqui para o Detroit Pistons. Do outro lado, nós temos o Orlando Magic, que enfrenta o Charlotte Hornets. O Magic vem se defendendo muito bem na última temporada. Eles foram uma defesa de elite. Nessa temporada, eles são uma das 3 melhores defesas por 100 posses de bola da NBA. Eles têm também aí, né, um aproveitamento interessante em rebotes gerais, quase um dos 10 melhores, então eles conseguem finalizar ataques dos seus adversários, principalmente porque eles têm um segundo melhor aproveitamento em rebotes defensivos, não permitindo muitos pontos de segunda chance para os seus rivais. Estamos falando de um Hornets que também ataca mal, um dos 10 piores ataques da NBA, e de um Hornets que nem é tão rápido assim, ou seja, eles gastam bastante o relógio, são quase um dos 10 times mais lentos da NBA. O Orlando Magic é um dos 10 mais lentos, na verdade o quinto mais lento, então deve ser um jogo com poucas posses de bola por minuto, com isso a tendência de um jogo mais under. Se formos observar nos últimos 9 jogos, o Orlando Magic sofreu 96,4 pontos de média apenas e conseguiu manter seus adversários abaixo de 112,5 pontos em 8 desses 9 jogos que fizeram, o que também é muito interessante. Inclusive, enfrentaram o Charlotte Hornets dentro desse recorte e o Charlotte só conseguiu marcar 89 pontos. Beleza? Por isso aquilo que eu disse para vocês lá, Léo, eu não gosto ali da oddzinha do Detroit Pistons, mas eu gosto do under do Charlotte Hornets. Será que eu posso colocar uma linha mais baixa para conseguir uma odd melhor? Fiquem à vontade ali, se vocês querem trabalhar sozinho essas tips, são só exemplos aqui para vocês justificando o porquê que a gente acredita que deva ser um jogo mal pontuado por parte dos Hornets e bem pontuado por parte dos Pistons, que inclusive jogam em casa. O Toronto é um dos 3 times que mais levam os rivais à linha de lance livre na NBA, então mais chances dos Pistons pontuarem bem. Falando aqui de Pacers e Pelicans, a gente tem aqui o New Orleans Pelicans jogando fora de casa, com alguns desfalques ainda. Alvarado, Herb Jones e Zion estão de fora, mas eles têm um upgrade aqui, pelo menos. DeJounte Murray, CJ McCollum e Missy são dúvidas para hoje. O Hawkins já voltou na última rodada. Eles têm ali o Trey Murphy também jogando. Boston Jr. vem bem também. E o Brandon Ingram tá na ativa, o melhor jogador deles na temporada até aqui. Até porque foi o único que se manteve saudável. Ele tem um encaixe bem legal aqui para produzir contra os Pacers. Eu acho que pode ser um jogo bem pontuado, porque o Indiana, no último jogo, cansaram, jogaram ontem e tem uma defesa ruim, isso pode ser prejudicial para eles, mas eu acho que eles têm tanta condição de pontuar quanto os Pelicans. Então,
Eu iria aqui ou de over em pontos totais, só que como eu tenho um pezinho atrás com o ataque dos Pelicans, eu não sei o quão saudável eles vão estar, se CJ McCollum volta, DeJounte Murray volta, ainda é muita dúvida, pelo menos nesse momento em que a gente está gravando o vídeo. Então, vamos trabalhar aqui somente com o Indiana Pacers, que a gente já sabe quem vai jogar, como eles vão jogar e a defesa ruim que eles vão enfrentar. Mas a gente quer trabalhar também aqui com uma duplinha aqui para vocês, um exemplo de modzinha mais segura, mas lembrando, vocês podem trabalhar individualmente, ou você fala, Léo, eu gosto dessa oddzinha do Indiana, mas eu não gosto da oddzinha ali do Charlotte Hornets. Será que eu posso duplar do Indiana com a dos Pistons? Também fiquem à vontade, tá? E aqui a gente acredita que o Dallas Mavericks faça mais de 108,5 pontos, mesmo sem o Luka Doncic. Por que a gente acredita nisso? Bom, vamos só finalizar a análise aqui de Indiana e New Orleans Pelicans. Os Pacers na última temporada eles foram o melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, atrás somente ali do Boston Celtics, se eu não me engano, mas foram um ataque de top 3. Esse ano eles estão lutando um pouco para pontuar, mas hoje eles enfrentam em casa a segunda pior defesa da NBA por 100 posses de bola, e também a equipe do New Orleans Pelicans, que tem o terceiro pior aproveitamento em rebotes defensivos, ou seja, o Indiana pode conseguir pontos de segunda chance aqui com oportunidades para poder pontuar bem nessa noite. O Indiana também é um dos 10 times mais rápidos da NBA, ou seja, eles têm muitas posses de bola por minuto, então mesmo que eles não sejam tão eficientes, eles podem pontuar bem. Quando a gente olha que os últimos 10 jogos, o New Orleans Pelicans sofreram 115,5 pontos, mas nos últimos 7 jogos especificamente, lembrando que aqui é um recorte só deles jogando fora de casa, eles sofreram uma linha de pontos ainda maior. Eles sofreram 119,1 de média, sofreram pelo menos ali 124 em 4 desses últimos 7 jogos como visitante, mesmo enfrentando alguns ataques que nem são tão volumosos assim. Por exemplo, o Orlando Magic e o Portland Trail Blazers, mesmo assim, eles sofreram muitos pontos e foram bem vazados. E do outro lado nós temos ali o Atlanta Hawks, que também é uma defesa ruim, tá? O Atlanta é uma das 10 piores defesas da NBA. Em relação a rebotes defensivos, também um dos 10 piores. Aquela mesma história dos rebotes ofensivos em que o Dallas pode corrigir arremessos errados. Os Mavericks, eles são ali um dos 10 melhores ataques da NBA. Mas é verdade que hoje eles jogam sem o Luka Doncic. Então vamos fazer um recorte aqui dos últimos 5 jogos, onde em 2 ali eles jogaram sem o Doncic, em outro ali o Doncic acabou não estando tão saudável, então é um recorte um pouco mais recente para a gente entender a eficiência desse ataque, e mesmo assim, mesmo com o Doncic ausente em vários jogos, eles foram o 5º melhor ataque da NBA por 100 posses de bola. Eles vêm trabalhando muito bem ali nessas posses, conseguiram ganhar do Denver e do OKC, mesmo sem o seu melhor jogador, e hoje, ele que está de fora também, eles devem conseguir pontuar bem contra o Atlanta Hawks, que nos últimos 10 jogos sofreram 119,7 pontos para os seus rivais, mesmo enfrentando alguns ataques pouco eficientes, como o Chicago Bulls, o Portland, o Wizards, o Chicago Bulls mais uma vez, o Detroit Pistons, e mesmo assim eles tiveram uma média altíssima de pontos sofridos. É um time que tem o Trae Young como alvo muito fácil para ser explorado, porque ele defende mal, é muito baixo, e com isso eu acredito que o Dallas deva pontuar bem, até porque a única ausência confirmada para hoje é o Doncic, que é relevante, mas o Dallas Mavericks ainda deve ferir essa defesa ruim dos Hawks. Bom, pessoal, vamos seguir aqui com Celtics e Clippers. Aqui, eu acho que seria jogo duro, tá? Eu fiquei muito tentado a trabalhar com o handicap positivo dos Clippers, só que tem um porém. O Los Angeles Clippers vai pro seu 3º jogo em 3 dias consecutivos. Eu já considero o elenco deles muito curto. Imagina hoje para enfrentar fora de casa o atual campeão Boston Celtics. Então, por mais que você tenha 5 vitórias consecutivas dos Clippers e um Boston Celtics que teve algumas dificuldades nos últimos jogos, apesar das vitórias, né? Eles venceram por muito pouco os Cavs, eles venceram por pouco o Timberwolves, jogaram ontem, podem estar cansados, eles venceram na prorrogação os Raptors e tiveram alguma dificuldade ali contra o Wizards até o último quarto. Então, eu fiquei muito tentado em colocar um handicap positivo dos Clippers, porque eles estão conseguindo ser competitivos com praticamente todos os times. Ganhando ou perdendo, eles estão sempre ali muito perto. Só que tem um porém. Eles jogaram no dia 21, descansaram no 22. Aí jogaram 23, 24 e jogam hoje no dia 25. Ou seja, eles vão pro 5º jogo deles em 4 dias. O 3º jogo consecutivo em 3 dias. Então, assim, eles vão sofrer dentro da partida contra os 76ers. Eles conseguiram descansar, porque eles conseguiram resolver o jogo muito cedo, mas ainda assim eu acho o Boston favorito. Só que, apesar disso, a gente ainda tá dependendo de um mando de quadra, de um time que é melhor, de um elenco que é melhor, é verdade, mas
uma odd de 1,20 não se justifica. Então vamos esperar no ao vivo para trabalhar com a vitória do Boston Celtics. Quando estiver pagando um pouquinho melhor, eu acho que nos 2 primeiros tempos os Clippers vão conseguir ser mais competitivos e aí eles vão começar a sentir um pouco a falta da fadiga a partir do terceiro e último quarto, em que o Celtics deve matar o jogo. Então, até metade ali da partida, início do terceiro quarto, a gente deve conseguir uma odd um pouquinho melhor para trabalhar no ao vivo, pagando em torno de 1,50 ali na vitória simples do Celtics, ou ali em torno de 1,40, algo do tipo, beleza? Mesma coisa vale aqui para o Memphis Grizzlies. O Blazers vem dando muito trabalho para os seus adversários recentemente. Eles tiveram uma derrota ali muito ampla contra o Houston Rockets, é verdade. Mas depois eles se recuperaram, venceram mesmo jogando em Houston. E eles têm 4 vitórias nos últimos 6 jogos. É um time bem chato, tá? Eles perderam por 10 pontos de diferença pro Oklahoma City Thunders, mas levaram até o último quarto ali o jogo em disputa, e o Memphis Grizzlies ainda tem alguns desfalques. A tendência é que o Ja Morant volte hoje, ele é dúvida, o Marcus Smart também, mas eles jogam sem o Zach Edey, o único titular importante nesse time que tá de fora. Do outro lado, a gente precisa de tempo para entender quem vai jogar dos Blazers. Se eles jogarem ali com Jeremy Grant, com Robert Williams III, DeAndre Ayton, Scoot Henderson, que são dúvida, todos à disposição, aí você junta isso, o Camara e também ali o Anthony Simons, a gente tem um bom time, um time que simplesmente não ganha porque eles não têm a intenção de ganhar. É um time que tá tancando, tá em reconstrução, e a gente tem o Cooper Flagg no draft desse ano, que é um jogador muito valioso. Então, tem muito time aí querendo não fazer uma boa campanha de propósito para tentar garantir esse jogador que é um dos futuros da liga e vai chegar no próximo draft. Então, o Blazers, se eles quiserem ser competitivos, eles são. Mas a gente nunca vai saber quais jogos eles vão levar a sério. Então, mais uma vez, odd de 1,20 muito baixa. Tentem pegar a vitória dos Grizzlies no ao vivo. Eles que são mandantes, são melhores e mesmo com o desfalque aí do Ja Morant em vários jogos, eles conseguiram se manter no topo em eficiência ofensiva e eficiência defensiva. É o 5º melhor ataque, também a 6ª melhor defesa, e quando você tá ali no top 10 dessas duas categorias, a chance de você ir para os playoffs é quase de 100%, então o Memphis Grizzlies é um time superior e que joga como mandante. Mas repito, odd de 1,20 não dá. Beleza? A não ser que vocês queiram colocar ali um handicap negativo de menos 1,5 para eles e um de menos 1,5 ali do Boston Celtics para duplar. Pode ser, só que sinceramente eu não gosto de fazer muitas entradas em vitórias simples, tá? Eu prefiro operar no ao vivo com esse tipo de aposta do que necessariamente fazer em pré-jogo, então eu sempre especifico para vocês que as minhas dicas, tips ali de vitória simples, são as mais arriscadas. Do outro lado, a gente tem Denver Nuggets e New York Knicks se enfrentando hoje. O New York Knicks joga fora de casa com algumas dúvidas também. Se eles estiverem saudáveis, eu acho que o handicap positivo dos Knicks faz mais sentido, apesar dos Nuggets jogarem em casa, ter o retorno do Jokic aí, que vem jogando muito bem nos últimos jogos, serem de fato os favoritos. Mas aí, entre a vitória simples do Nuggets e o handicap positivo de mais 7,5, pagando em torno de 50 dos Knicks, eu prefiro me arriscar no handicap dos Knicks, porque é um jogo que eu considero parelho. O Denver Nuggets não tá vencendo seus rivais com tanta facilidade assim. É verdade, no último jogo eles venceram a equipe dos Lakers com tranquilidade, mas eles perderam 3 dos últimos 5 jogos, e claro, também o Jokic estava de fora em alguns deles, isso fez a diferença? Fez, mas mesmo antes disso eles estavam vencendo ali por placares apertados. Venceram o Raptors, que é muito ruim, por apenas 2 pontos, venceram o OKC por 2 pontos, eles venceram ali o Dallas Mavericks por 2 pontos, depois foram 3 derrotas em 4 jogos. Então não é um time que tá sobrando tanto assim, e o Aaron Gordon faz falta sim. Ele não joga hoje. Então, eu prefiro trabalhar com o handicap positivo dos Knicks, tá? Eu acho os Knicks muito competitivos, deram uma escorregada ali contra o Utah Jazz, mas eu acredito que nessa partida aqui contra um time que foi campeão há 2 anos atrás, eles vão jogar um pouquinho mais sério e vão ser extremamente competitivos também. Só que sem o Karl Anthony Towns, sem chance, tá? Eu já acho que com ele vai ser difícil parar o Jokic. Imagina sem ele, esse garrafão do Knicks. Reserva é muito ruim, o Jericho Sims é muito péssimo, e o Precious Achiuwa nem joga hoje, o Mitchell Robinson também não. Então, ele é o jogador-chave. Se o Towns não tiver em quadra, eu vou de vitória do Denver. Se ele tiver em quadra, eu iria de handicap positivo dos Knicks. Pessoal, antes da gente partir aqui para os jogos que acontecem na virada da madrugada, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like. Vamos começar essa semana com tudo. Meta de 250 likes para esse vídeo de hoje. Clica no botão de joinha que tá aqui embaixo, vai ajudar demais. Nosso grupo VIP tá aqui do lado. Seja VIP, seja um apostador de alto nível, porque lá, mais do que indicar tips, a gente incentiva vocês a estudarem, serem críticos e trazerem números e informações para serem apostadores de mais alto nível, até chegarem a um nível profissional. Na semana aí do All-Star Game nós vamos trazer para vocês
aulas especiais, né, para quem é VIP, de como fazer bets, criar bets em diversas categorias, estratégias para você ser bem lucrativo e muito mais. E hoje vai ter um conteúdo muito especial. Nós vamos trazer para vocês as 5 melhores tips para se fazer na temporada até aqui. Aquela lá que você vai olhar, é esse time contra esse tipo de jogador, por exemplo? É isso que eu vou fazer, porque essas aqui estão dando muito certo na temporada. Beleza? Então fiquem de olho, porque certamente vai ser um material muito valioso para que a gente seja bem lucrativo nas próximas semanas. E vai ser sempre atualizável, sempre trazendo coisa nova para vocês, e só nessa semana com 20% de desconto. Beleza? Vamos falar aqui de Warriors e Nets. Aqui eu também acredito na vitória dos mandantes. Os Warriors são favoritos, mas odd de 1,13 é ainda pior do que 1,20. E digo mais, tá? O encaixe dos Warriors contra os Nets é terrível. Não faz nenhum sentido. O Brooklyn Nets é um time que sofre poucas bolas de 3. Eles sofrem acima de tudo por dentro. Então, pensem num jogo traiçoeiro. Tô falando que os Nets vai ser uma zebra e vai ganhar? Não, mas eu tô falando que os Nets pode dar muito mais trabalho do que o mercado prevê. E essa odd aqui não faz nenhum sentido. Eu ficaria de fora. E acho que mesmo no ao vivo, acreditando na vitória dos Warriors, eu vou ficar com 2 pés atrás aqui, tá? Porque é um jogo que, como eu disse, é perigoso. Claro, se o Schroeder não jogar, Finney-Smith já tá de fora, Ben Simmons já tá de fora, aí fica um pouco mais tranquilo aqui pros Warriors. Mas com o Schroeder dentro de quadra, com Cam Thomas quente, média de 24,8 pontos da temporada, Cam Johnson, que também pode ferir muito essa formação mais baixa dos Warriors, eu acho que os Nets podem dar um trabalho além do esperado. E essa odd aqui de 1,13 fica completamente sem sentido. É um cenário difícil pra gente trabalhar com qualquer jogador dos Warriors. Eu acho que vai ser um jogo um pouquinho mais puxado pro under, tá? Apesar da defesa ruim dos Nets, eles têm um encaixe favorável para se defender bem contra os Warriors. E os Warriors têm uma boa defesa também, a 4ª melhor da NBA. É um time que joga no ritmo alto, é verdade, mas os Nets podem diminuir um pouco o ritmo desse jogo, podem pontuar mal, ao mesmo tempo em que, por conta desse encaixe, manter os Warriors um pouquinho ali, uma marcha abaixo daquilo que se espera para um jogo deles dentro de casa. Então, olhando mais ou menos aqui o cenário, essa odd, essa linha que tá alta, eu acho que o under poderia fazer mais sentido, mas vamos esperar para ver se o Dennis Schroeder estará em quadra ou não, porque às vezes vai valer mais a pena a gente trabalhar com o under dos Nets do que necessariamente ali com o under na pontuação total. A princípio, então, nós temos vitória dos Warriors como interessante no ao vivo com odd superior. Então, é um quebra-cabeça muito complicado. Esse é o jogo mais traiçoeiro para mim dessa noite. Se formos olhar o Brooklyn Nets, é um dos 10 times que menos sofrem bolas de 3 por jogo na NBA, jogando como visitante. Eles são o segundo time que menos sofre bolas de 3. Então tomem cuidado com esse jogo, tá? Evitem bastante ele, mas essa aqui foi mais ou menos a nossa análise do cenário. Para finalizar, Kings e Thunder, aquele cenário parecido do jogo dos Clippers e Celtics. Eu acho que vale a pena o handicap positivo? Até acho que valeria, só que o Kings, mais uma vez, é um time que vai jogar o seu 3º jogo consecutivo. Eles jogaram ontem, perderam e tiveram trabalho contra o Brooklyn Nets. São 3 derrotas consecutivas. Nos últimos 6 jogos, eles venceram apenas 2, e mais do que isso, nos últimos 7 venceram apenas 2 também. Uma dessas vitórias foi pro péssimo Jazz, então uma vitória que praticamente nem conta, era obrigação, e mesmo assim eles só venceram por 4 de diferença, vantagem construída no último quarto. São 3 derrotas consecutivas, como eu disse para vocês, alguma dificuldade ali em pontuar, e o Oklahoma City Thunder, mesmo sem o Chet Holmgren, sem o seu principal pivô titular, né? Hoje eles jogam ali com o Zion Hartenstein mais uma vez, agora com tempo de descanso, recuperação, treinando, então talvez a defesa do Thunder volte a funcionar, e com isso eles são os favoritos para mim. Eu vou de vitória do Thunder. Nessa temporada eles são melhores em diversas categorias, mas especialmente na defesa. Eu gosto de ficar a favor de boas defesas. Eles têm o melhor jogador em quadra com Shai Gilgeous-Alexander, eles são a melhor defesa da NBA por 100 posses de bola, o segundo melhor net rating, né, a cada 100 posses. Quantos pontos você faz e quantos pontos você sofre? O Sacramento Kings não é nem um net rating de top 10, e acredito que agora que eles voltam a ter um pivô, o Oklahoma vai voltar a ser um time mais consistente. Beleza, eles tiveram um longo período de descanso também, e não só o Kings vem para o seu 3º jogo consecutivo, jogaram no dia 23, 24 e agora 25, como o Thunder, o último jogo deles foi no dia 20, tá? Então, eles vão ter um tempo de descanso hábil aí para poder produzirem muito bem hoje, e acredito nessa vitória. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, quero agradecer a audiência de vocês, o like eu espero que tenham deixado, muito obrigado e falou!